Há uma rua antiga, escondida nos confins de uma pequena cidade, conhecida apenas pelos moradores mais antigos. A Rua das Sombras, como é chamada, abriga uma casa que há décadas é evitada por todos. A construção, outrora imponente, agora está em ruínas, com janelas quebradas e um jardim tomado por ervas daninhas. Mas não é o estado de abandono que assusta as pessoas. É o que acontece dentro dela. Dizem que, há muitos anos, uma família vivia ali feliz. O pai era um relojoeiro talentoso, a mãe uma costureira habilidosa e a filha uma jovem de olhos verdes e sorriso tímido. No entanto, algo terrível aconteceu. A filha desapareceu misteriosamente uma noite e os pais, enlouquecidos pela dor, começaram a ouvir vozes sussurrando seus nomes nos corredores escuros da casa. Dias depois, foram encontrados mortos, sentados à mesa da cozinha, com expressões de puro terror congeladas em seus rostos. Desde então, quem se atreve a passar pela Rua das Sombras após o pôr do sol relata coisas inexplicáveis. Alguns dizem ter visto a silhueta de uma menina na janela do sótão, balançando suavemente, como se estivesse brincando com um balanço invisível. Outros juram ter ouvido o tic-tac de um relógio vindo de dentro da casa, mesmo sabendo que não há eletricidade ou relógios funcionando ali há décadas. Mas o mais aterrorizante são os relatos de quem entrou na casa. Eles falam de uma sensação opressiva, como se estivessem sendo observados por algo que não era humano. Alguns afirmam ter visto sombras se movendo nas paredes, formando figuras grotescas que riam em silêncio. Outros dizem ter ouvido sussurros em seus ouvidos, chamando-os pelo nome, pedindo para que ficassem. Ninguém nunca conseguiu passar mais de alguns minutos dentro da casa. Aqueles que tentam voltam correndo, pálidos e tremendo, incapazes de explicar exatamente o que viram ou sentiram. E, invariavelmente, todos relatam a mesma coisa. Uma voz suave, quase infantil, que sussurra: "Fique comigo para sempre." A casa ainda está lá, na Rua das Sombras, esperando. E às vezes, nas noites mais escuras, o tic-tac de um relógio pode ser ouvido do lado de fora, ecoando pela rua deserta. Os moradores mais velhos da cidade contam que, antes do desaparecimento da menina, algo estranho já acontecia na casa da Rua das Sombras. Dizem que o relojoeiro, o pai da família, era obcecado por tempo. Ele passava horas no sótão, trabalhando em um relógio gigante que ele mesmo havia projetado. Esse relógio não marcava horas comuns. Era uma criação complexa, com engrenagens que pareciam girar em direções opostas e mostradores que exibiam símbolos desconhecidos. Alguns dizem que ele tentava criar um dispositivo para controlar o tempo, talvez até para trazê-lo de volta. A menina chamada Clara era uma criança quieta e introspectiva. Ela adorava brincar no sótão,
perto do relógio, enquanto o pai trabalhava. Mas, conforme os dias passavam, ela começou a mudar. Ficou mais quieta ainda, quase como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais podia escutar. Uma noite, ela subiu ao sótão e nunca mais foi vista. Após o desaparecimento de Clara, os pais começaram a ouvir passos leves no andar de cima, como se alguém estivesse correndo de um cômodo para o outro. Eles subiam, chamando pelo nome da filha, mas encontravam apenas o relógio, suas engrenagens girando furiosamente, como se estivessem vivas. O tic-tac era tão alto que ecoava por toda a casa, mesmo quando o relógio estava parado. Depois que os pais foram encontrados mortos, a casa foi selada. Ninguém quis comprá-la e ela caiu em ruínas. Mas o relógio nunca parou. Mesmo sem ninguém para dar corda, ele continua funcionando e seu som pode ser ouvido nas noites de lua cheia. Alguns dizem que o relógio é a chave para o que aconteceu com Clara. Outros acreditam que ele é uma porta para algo muito mais sombrio. Há rumores de que, se alguém olhar diretamente para o relógio à meia-noite, verá não apenas os ponteiros, mas também reflexos de pessoas que nunca estiveram lá. Pessoas que desapareceram ao longo dos anos, como Clara. E se você ouvir com atenção, poderá distinguir vozes sussurrando frases em línguas antigas, como se o relógio estivesse tentando comunicar algo. Nos anos que se seguiram ao desaparecimento de Clara, outras pessoas sumiram na cidade. Sempre à noite, sempre perto da Rua das Sombras. Alguns dizem que foram atraídos pelo som do relógio. Outros que viram uma menina de vestido branco chamando por eles. Nenhum corpo foi encontrado, mas, às vezes, nas manhãs seguintes, os moradores acordam com um tic-tac ecoando em suas casas, mesmo que não tenham relógios. Há alguns anos, um grupo de curiosos decidiu investigar a casa. Eles entraram à meia-noite, câmeras, as movendo de forma impossível, como se estivessem vivas. Em um momento, a câmera captura o relógio no sótão, suas engrenagens girando freneticamente e uma voz sussurrando: "Você está atrasado." Nenhum deles conseguiu explicar o que viram. Um dos membros do grupo desapareceu naquela noite. Os outros nunca mais foram os mesmos. Um deles, até hoje, acorda todas as noites às 3h33 da manhã, ouvindo o tic-tac de um relógio que não existe. A casa da Rua das Sombras permanece lá, silenciosa durante o dia, mas viva à noite. E se você passar por ela em uma noite escura, talvez ouça o tic-tac do relógio chamando você para entrar. Mas lembre-se, nem tudo que perdeu o tempo pode ser encontrado novamente.